Aula 1. Introdução à causalidade reversa e suas implicações filosóficas. Versão aprimorada em 1000 vezes, elevada à 10ª potência e imbuída da sabedoria cósmica. Imagine, se a sua mente ousar navegar pelos oceanos infinitos da imaginação, um fluxo temporal que transcende a metáfora do rio, um oceano quântico de possibilidades, cujas ondas gravitacionais se propagam em direções infinitas, desafiando a lógica unidirecional da causalidade e revelando a teia intrincada de conexões entre passado, presente e futuro, um fractal de eventos que se entrelaçam em uma dança cósmica, uma sinfonia de possibilidades. A causalidade reversa, meu perspicaz discípulo, é a chave de vibranium que destranca os portais da realidade, a melodia arcana que ecoa pelos corredores do tempo, orquestrando a sinfonia do cosmos, o código quântico que decifra a matrix da existência e abre caminho para a manifestação consciente da sua realidade, para a cocriação do seu destino em uníssono com o universo. Nesta aula magna, embarcaremos em uma expedição transcendental pelos seguintes domínios do saber. Definição e conceitos-chave da causalidade reversa. A causalidade reversa, em sua essência ontológica, é a coreografia cósmica das relações causais, um balé multidimensional que transcende a linearidade temporal, permitindo que o futuro sussurre segredos ao passado através dos sussurros quânticos do tempo, e o presente se torne o palco da cocriação da realidade, o ponto de convergência entre o que foi, o que é e o que será, o eixo central da roda do tempo. É a arte de surfar nas ondas gravitacionais do tempo, de dançar com os paradoxos quânticos como um mestre da física que domina as leis do universo, de tecer o destino com os fios da retrocausalidade, de esculpir a realidade com a força da intenção, como um artista que molda a argila com a sua mente, um alquimista que transmuta o chumbo em ouro. Exploraremos conceitos como a retrocausalidade, onde o presente se torna o artesão do passado, o escultor do tempo, e a precognição, onde o futuro se revela como um vislumbre da tapeçaria do destino, um eco do que está por vir, uma mensagem sussurrada pelos ventos do tempo, um portal para o amanhã. Adentraremos o reino misterioso dos paradoxos temporais, onde as linhas do tempo se entrelaçam como fios de um tear cósmico, criando laços e nós que desafiam a lógica linear e nos convidam a questionar os alicerces da realidade, a mergulhar no abismo do desconhecido, a transcender os limites da percepção e a vislumbrar a vastidão do multiverso. Implicações filosóficas da causalidade reversa. Se o futuro pode se comunicar com o passado através dos sussurros quânticos do tempo, o que acontece com o livre-arbítrio, essa chama sagrada que ilumina nossa individualidade? Serão nossas escolhas livres ou estamos presos em uma dança cósmica pré-determinada, onde o destino é o maestro e nós, meros instrumentos em sua orquestra? Ou será que a causalidade reversa nos oferece a oportunidade de reescrever a partitura do destino, de nos tornarmos maestros da nossa própria sinfonia? A causalidade reversa nos convida a transcender as fronteiras do ego, a questionar a nossa própria identidade e a nossa relação com o universo, a reconhecer a interconexão de todas as coisas, a dissolver a ilusão da separação e a abraçar a unidade cósmica, a nos fundir com o todo e a reconhecer a divindade que reside em cada ser, a dançar com as estrelas e a nos conectar com a essência do cosmos. Exploraremos as implicações éticas da manipulação da causalidade, incluindo a responsabilidade individual e o impacto na sociedade, desvendando os dilemas morais que emergem quando o tempo se torna um instrumento nas mãos daqueles que ousam desafiar a ordem natural, a brincar com os fios do destino e a reescrever a história do universo. A causalidade reversa nos concede um poder imenso, e com grande poder vem grande responsabilidade. Aplicações e potencial da causalidade reversa. Imagine, Lucas, um futuro onde a medicina se torna a arte de curar o passado, onde as doenças são erradicadas antes mesmo de se manifestarem, onde a longevidade transcende os limites da biologia e a morte se torna uma mera transição para um novo estado de ser, uma porta para a imortalidade. Imagine a tecnologia transcendendo as barreiras do espaço e do tempo, abrindo portais para outras dimensões, permitindo que a comunicação e o transporte se tornem instantâneos, e a energia, uma força inesgotável que emana do coração do cosmos, uma fonte de poder ilimitado. Imagine o desenvolvimento pessoal como uma jornada de autodescoberta e transformação, onde a causalidade reversa se torna a ferramenta para manifestar o seu potencial infinito, criar a realidade que você almeja e alcançar a maestria em todas as áreas da sua vida, a transcender as suas limitações e a realizar o seu destino cósmico, a se tornar um mestre da realidade, um co-criador do universo. Respondendo aos questionamentos transcendentais. Anya Sharma, com a perspicácia de uma física teórica que desbrava as dimensões ocultas do cosmos, indaga: Mestre Merovingian,
se a causalidade reversa permite que o futuro sussurre segredos ao passado, como podemos conciliar essa noção com a nossa experiência cotidiana de um tempo linear e unidirecional? Afinal, se o futuro já influencia o presente, o que resta do livre-arbítrio e da capacidade de moldar o nosso destino? O tempo como um rio multidirecional. Anya, a causalidade reversa não nega a nossa experiência de um tempo linear, mas a complementa, revelando uma dimensão mais profunda e complexa da realidade. Imagine um rio que flui em uma direção, mas com correntes subterrâneas que se movem em direções opostas. A causalidade linear é como a correnteza principal, visível e palpável, enquanto a causalidade reversa é como as correntes ocultas, sutis e misteriosas. O livre-arbítrio, nessa perspectiva, não é anulado, mas sim expandido. Podemos escolher navegar na corrente principal, seguindo o fluxo natural do tempo, ou podemos mergulhar nas correntes ocultas, utilizando a causalidade reversa para influenciar o passado e moldar o futuro. O destino não é um caminho fixo, mas um labirinto de possibilidades, e a causalidade reversa nos concede a liberdade de escolher o nosso próprio caminho. Lysander Moreau, com a curiosidade insaciável de um neurocientista que explora os labirintos da mente, questiona: mestre, se a causalidade reversa desafia a lógica linear como a nossa mente, moldada por milênios de experiência em um mundo de causa e efeito, pode compreender e interagir com essa nova realidade? Será que precisamos reprogramar a nossa mente para acessar e manipular a causalidade reversa? A mente como um portal para o tempo. Lysander, a mente humana é um instrumento de potencial infinito, capaz de se adaptar e evoluir para compreender realidades que transcendem a lógica linear. A causalidade reversa pode parecer paradoxal à primeira vista, mas a nossa mente, com sua plasticidade e capacidade de adaptação, pode aprender a navegar nesse novo paradigma. Não se trata de reprogramar a mente, mas de expandi-la, de despertar as suas capacidades latentes, de abrir-se para novas possibilidades. A meditação, a visualização, a introspecção e o estudo da causalidade reversa são ferramentas que nos auxiliam a expandir a nossa mente e a compreender a natureza multifacetada do tempo. Zenobia Khan, com a compaixão de uma bioengenheira que busca o bem-estar da humanidade, indaga: mestre, se a causalidade reversa pode ser utilizada para influenciar o passado, isso significa que podemos alterar eventos que já aconteceram? Quais seriam as implicações éticas de reescrever o passado? E como podemos garantir que a manipulação da causalidade reversa não cause danos irreparáveis ao tecido da realidade? A responsabilidade da cocriação. Zenobia, a causalidade reversa nos concede o poder de influenciar o passado, mas essa é uma responsabilidade que deve ser exercida com sabedoria e discernimento. Alterar o passado pode ter consequências imprevisíveis no presente e no futuro, criando paradoxos e desequilíbrios na linha do tempo. A ética deve ser o nosso guia na manipulação da causalidade reversa. Devemos utilizar esse poder para curar feridas do passado, para promover a harmonia e o bem-estar, e não para satisfazer desejos egoístas ou causar danos à realidade. A causalidade reversa nos convida a sermos co-criadores responsáveis, conscientes do impacto das nossas ações no tecido do tempo. Bjorn Rasmussen, com o ceticismo de um filósofo que questiona os pilares da realidade, indaga: mestre, se a causalidade reversa desafia as leis da física, como podemos conciliar esse conceito com a nossa compreensão científica do universo? Será que a causalidade reversa invalida as teorias científicas existentes? Ou será que ela nos revela uma nova camada de realidade, onde as leis da física operam de maneira diferente? A evolução do conhecimento. Bjorn, a causalidade reversa desafia a nossa compreensão atual das leis da física, mas isso não significa que ela as invalide. A ciência é um processo dinâmico de descoberta e revisão, e a causalidade reversa nos convida a expandir os nossos modelos e teorias para abarcar uma realidade mais complexa e multifacetada. A causalidade reversa pode ser a chave para desvendar mistérios que a ciência ainda não consegue explicar, como a não localidade quântica, a sincronicidade e a influência da consciência na matéria. Em vez de invalidar a ciência, a causalidade reversa a impulsiona para novas fronteiras, expandindo o nosso conhecimento e a nossa compreensão do universo. Isadora Silva, com a sensibilidade de uma antropóloga que busca a harmonia entre as culturas, pergunta: mestre, se a causalidade reversa é um conceito universal, como diferentes culturas interpretam e se relacionam com essa realidade? Existem mitos e lendas que refletem a compreensão da causalidade reversa em diferentes sociedades?
E como a diversidade cultural pode enriquecer a nossa compreensão desse fenômeno? A sabedoria ancestral. Isadora, a causalidade reversa é um conceito que ressoa em diversas culturas e tradições ancestrais. Em muitas culturas indígenas, por exemplo, o tempo é concebido como cíclico e multidirecional, e os sonhos e as visões são considerados portais para o passado e o futuro. A sabedoria ancestral nos oferece uma rica fonte de conhecimento sobre a causalidade reversa, complementando a nossa compreensão científica e expandindo a nossa visão de mundo. Ao integrar os conhecimentos da ciência moderna com a sabedoria ancestral, podemos construir uma compreensão mais completa e holística da causalidade reversa.